Novamente, minha saudação a cada um de vocês. Mais uma vez, é um grande prazer ter a oportunidade de conversarmos por meio desta nossa videoaula, para aprofundarmos alguns dos conteúdos que estão lá na sua apostila de apoio. A ideia é explicarmos o que é e como que funciona o processamento de transações online. E também como que ocorre a colaboração nas organizações por meio de sistemas de informações. Só para, antes de mais nada, diferenciar, né, o chamado sistema de processamento de transações online, do inglês tem a sigla SLTP. Hoje já se começam, algumas organizações mais de vanguarda já começam a substituir isso por aquilo que a gente está ouvindo falar muito por aí, chamado Cloud Computing ou computação em nuvem. É uma alternativa ao SLTP, as aplicações OLAP, né? Aplicações de processamento de transações online, que também são fundamentais, essenciais para o funcionamento dos negócios eletrônicos, do e-business. Esses sistemas de processamento de transações ou sistemas de informações operacionais que vocês viram logo no início do seu material de apoio, naquela tipologia dos sistemas, onde a gente tem na base os sistemas de processamento de transações, no meio da pirâmide os sistemas de informações gerenciais e no topo da pirâmide os sistemas de informações estratégicos. Estes sistemas, os sistemas de processamento de transações, eles estão exatamente na base porque eles suportam as bases de dados que alimentam todos os demais sistemas funcionais. Como vocês podem perceber na figura, esses sistemas devem gerenciar a entrada de dados que podem ser processados em lotes ou online, ou seja, em tempo real. Para quê? Para manter as bases de dados que vão permitir gerar os documentos e os relatórios que asseguram o funcionamento das transações organizacionais, com os seus respectivos mecanismos de controle. A partir das bases de dados, é possível realizar o processamento de consultas diversas. Qualquer consulta que a administração da organização necessite, ela pode fazer ou em lote ou em tempo real, depende de como que o sistema vai ser alimentado. Mas nós estamos falando de sistemas de processamento de transações online, ou seja, que acontecem em tempo real. Portanto, o processamento em lote para negócios eletrônicos ele não é muito adequado. Em algumas organizações, sobretudo quando eu entro na parte do back-office, como nós falamos no nosso encontro anterior, algumas atividades podem ser processadas em lotes. Por exemplo, o processamento de pedidos de clientes. No caso de um organismo público, a demanda por informações, eu posso receber e-mails em tempo real, mas respondê-los agrupadamente num outro determinado momento, dando tempo para processar adequadamente, verificar a demanda do cidadão e depois responder para ele. Então, a ideia é que esses sistemas, eles asseguram o funcionamento das transações da organização com os seus respectivos mecanismos de controle. A partir das bases de dados, é possível realizar o processamento de consultas diversas, que podem ser tanto dos próprios sistemas de processamento de transações, quanto dos sistemas de informações gerenciais, na camada intermediária, no nível tático-administrativo das organizações. Assim, os sistemas de processamento das transações, eles asseguram o funcionamento da base que suporta os negócios eletrônicos. Além disso, é preciso que a organização utilize de ferramentas de colaboração organizacional, como vocês podem perceber nesta nossa próxima figura. Os sistemas de colaboração organizacionais, tanto eles podem ser utilizados internamente para realizar a conexão entre as diversas áreas funcionais, quanto externamente para permitir a interconexão com os parceiros de negócios e com os clientes.
são ferramentas de comunicação eletrônica, como os e-mails, como os correios de voz, como o fax, como o pagers e quaisquer outros recursos que suportem a comunicação entre a organização e seus clientes, parceiros de negócios e outras partes interessadas. Também podem ser ferramentas para conferência eletrônica, como videoconferências, como os fóruns de discussão aos quais vocês já estão acostumados na nossa plataforma Moodle. Por fim, também é necessário contar com ferramentas de controle do trabalho colaborativo, como as agendas eletrônicas, o controle de projetos, os aplicativos de workflow, né, de fluxos de trabalho, enfim, outras N ferramentas que permitem a colaboração entre os diferentes atores que interagem nos sistemas organizacionais. Toda a estrutura de sistemas deve estar orientada para suportar as principais funções organizacionais, conforme a gente pode perceber na figura seguinte. A figura retrata apenas algumas, obviamente, das principais funções organizacionais, como serviços ou operações. Isso vai depender do ramo de atividade da organização, como marketing, gestão de pessoas ou recursos humanos, finanças, contabilidade, enfim, esses para ficarmos apenas nos principais aplicativos funcionais. Vejamos alguns exemplos desses sistemas, começando pelos sistemas de administração de recursos humanos ou de gestão de pessoas. E aí nós apresentamos na sequência agora 3 figuras que vocês vão perceber que elas estão apresentadas de forma diferente. Num apresentando a relação entre eles, no outro mais desenhando processos, no último uma estrutura mais de organograma. Mas vamos ver, começamos pela figura seguinte. Como essa figura permite perceber, esses sistemas devem atender aos 3 níveis organizacionais: estratégico, tático-administrativo e operacional. Como vocês percebem na figura, apresentamos aí apenas 3 funções da área de recursos humanos: a contratação de pessoas, o treinamento e o desenvolvimento e a administração salarial, com seus respectivos aplicativos para cada um dos níveis hierárquicos. Nós não vamos perder tempo em detalhar, vocês têm a figura exatamente detalhada, mas o importante é a compreensão de que o mesmo sistema ele deve contemplar aplicações para cada um dos níveis organizacionais. A diferença básica está no grau de estruturação das informações que o sistema gera. No nível do processamento das transações, as informações são extremamente detalhadas. No nível intermediário, no nível tático-administrativo ou gerencial, as informações são agrupadas. E no nível estratégico, elas são muito mais sintéticas. Por exemplo, no nível operacional, eu tenho que saber exatamente quantos funcionários eu tenho e quanto que cada um recebe por mês, por exemplo. No nível gerencial, eu preciso saber quantos funcionários eu tenho em cada área e quanto é a folha de pagamento de cada uma dessas áreas. No nível estratégico, eu preciso ter a visão do todo de quantos funcionários eu tenho e qual o valor total da folha de pagamento. Então vejo que o grau de detalhamento das informações é que me discrimina as funções que o sistema gera em cada nível organizacional. A figura seguinte apresenta uma outra área funcional, a contabilidade. Como vocês podem perceber, o desenho já está um pouco diferente. A apresentação do sistema de informações contábeis está nas caixinhas aí do desenho em azul, demonstrando a sua interconexão com o sistema financeiro, que está representado nas caixinhas que estão na cor rosa, quase rosa, né? O desenho encontra-se na forma de um fluxo, representando a maneira como acontecem as relações dos diversos processos, demonstrando a inter-relação entre os diversos sistemas de processamento das transações. A figura seguinte, apresentada sob a forma de um organograma,
demonstra um conjunto de sistemas de processamento de transações que juntos integram um sistema de informações financeiras, composto por administração de caixa, administração de investimentos, orçamento de capitais e planejamento financeiro, por exemplo. Não importa a forma como a gente representa os sistemas de processamento de transações ou qualquer outro tipo de sistema. A nossa criatividade é que vai determinar a maneira como nós vamos estar representando cada uma desses sistemas. O que nós temos que entender é que os sistemas organizacionais, em qualquer nível hierárquico, eles estão interrelacionados, eles se interconectam. E, na medida em que a gente integra os aplicativos na organização, a gente consegue melhorar o controle das funções administrativas e o controle dos processos de negócio. E quando a gente tem a integração interna dos sistemas de informações, nós conseguimos ter condições de partir para a etapa de suporte da colaboração com outros atores dentro do universo organizacional, com os clientes, com os fornecedores, ou seja, dentro da cadeia de suprimentos. E ainda, obviamente, suportar de uma maneira mais concreta os chamados negócios eletrônicos. Por hoje era isso. Desejo sucesso a cada um de vocês. Espero que continuem se dedicando bastante à nossa disciplina, cumprindo todas as atividades programadas no primeiro nosso guia didático e, claro, também ao curso. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.